Flamengo recebe resposta negativa do São Paulo sobre Marcos Antônio e José Boto terá que tomar uma decisão. Vai continuar insistindo no jogador ou partir para um plano B? Vamos falar também sobre a situação do Caio Jorge. Boto e Bertolucci voltaram a conversar. O atleta vem se desvalorizando lá com o camaleão Tite. A torcida do Cruzeiro começou a questionar o jogador, dizendo que ele está doido para se transferir para o Flamengo. E claro, o jogador quer mesmo jogar no Flamengo, mas claro, precisa também convencer o Pedrinho BH. O Flamengo continua na saga pelo camisa 9, jogador que precisa chegar para disputar com o Pedro aquela posição. Preferência do Felipe Luiz, jogador de mobilidade, que consiga jogar entre linhas e principalmente ataque espaço, pressiona a defesa do adversário. Vamos aguardar se o Flamengo irá conseguir buscar esse jogador ainda nesta janela. Mas pelo que eu venho escutando nos bastidores, a tendência é ficar para a janela do meio do ano. Nome como Richarlison, Gabriel Jesus, Evanilson e muito mais entraram no radar do Flamengo, mas até agora o Malvadão não conseguiu êxito. E para quem se pergunta, por que o Flamengo então não parte para um plano B? Uma opção, um jogador do mercado sul-americano, olhando para o mercado brasileiro, o Yuri Alberto no Corinthians, é melhor do que continuar com o Bruno Henrique e o Pedro totalmente fora de ritmo. Vou te atualizar de tudo que está acontecendo no Malvadão, mas eu preciso te pedir o teu like, a tua inscrição nesse canal, no botão vermelho aqui de baixo, escrito inscreva-se. Vamos ajudar o canal a chegar à marca de 100 mil inscritos, falta muito pouco, conto muito com a tua ajuda para que possamos colocar a plaquinha na parede. Então compartilha esse vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Felipe Luiz finalizou a preparação para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa no Maracanã às 21 horas, precisando reatar a paz do Flamengo com a torcida. O time vem jogando muito mal nesse início de temporada e os torcedores têm cobrado do treinador uma performance melhor. Além dos torcedores, conselheiros estão pressionando o presidente BAP por conta desse início de temporada. Mas claro, na cabeça do BAP não passou em nenhum momento por demissão do Felipe Luiz e nem dos conselheiros pediram demissão do treinador. O que se pede é que o Felipe Luiz coloque em campo os melhores jogadores e não fique apostando em jogadores que estão totalmente fora de ritmo. Arrascaeta, Jorginho estão bem abaixo, o próprio Paquetá, daquilo que todo mundo entende que os jogadores conseguem entregar. Uma outra situação que o Felipe Luiz terá que arrumar rapidamente uma solução é as dinâmicas de ofensiva do Flamengo. No jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Internacional, as dinâmicas defensivas do adversário foram tirar o jogo central do Flamengo, fechar o corredor central e forçar o jogo do Flamengo pelos flancos, corredores laterais. Isso faz o Flamengo ter pelo lado direito várias subidas dos laterais, Varela e Royal totalmente sem sucesso e muitos cruzamentos para dentro da área, que não é o jogo do Flamengo. No lado esquerdo, vantagem qualitativa. Cebolinha, Lino, muitas das vezes pegando essa bola no mano a mano, tendo que passar por 2, 3 marcadores. Felipe Luiz precisa arrumar uma solução, pois desde a temporada passada, algumas equipes já fizeram essa dinâmica. Racing, LDU, de tirar o jogo do Jorginho, do Arrasca, tirar o jogo do Gerson, do Pulgar e forçar o Flamengo a jogar pelo lado, o elo mais fraco do Flamengo, que são os corredores laterais. Para quem não se lembra, o Wesley foi muito criticado por isso em algumas partidas. Os adversários tiravam exatamente esse jogo por dentro e forçavam o jogo no Wesley. Toda a subida do Wesley, cruzamentos totalmente aleatórios, porque o Flamengo não joga assim. Cabe o Felipe Luiz arrumar uma solução. O modelo de jogo está manjado? Não é que esteja manjado, mas no futebol a gente sabe que todos os adversários estudam o Flamengo e todas as equipes e o treinador precisa arrumar soluções. Com os jogadores tecnicamente abaixo do que pode entregar, facilita ainda mais
o jogo para os adversários. Amanhã é um jogo para o Flamengo fazer as pazes com seus torcedores, mas logo depois o Flamengo terá uma sequência pesadíssima pela frente. E entre esses jogos, o Flamengo terá uma final contra o Lanús, final da Recopa. Por isso que o Felipe Luiz precisa rapidamente fazer esse time performar. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque uma das soluções para o Flamengo resolver esse pepino do modelo de jogo, que muitas das vezes o Flamengo precisa jogar por fora do bloco e está tendo dificuldade, é conseguir contratar mais um abridor de lata. E esse abridor para o lado direito. Com isso, o Flamengo ficaria com 2 abridores de latas. Um pelo lado esquerdo e um pelo lado direito. Lado esquerdo, o Flamengo já tem Cebolinha e Lino. Lado direito, o Flamengo tem jogadores que acabam não entregando tanto na vantagem qualitativa, dando profundidade pelaquele lado. Por isso, o Flamengo está focando todos os seus esforços em contratar o Luiz Henrique. Mas calma, não há proposta na mesa, o Flamengo não fez proposta ao Zenit, o Flamengo vem conversando com o staff do jogador. Primeiro trabalho que o Flamengo quer fazer é convencer o atleta a voltar para o futebol brasileiro. Lembrando, isso não é para agora, o Flamengo pensa para a janela do meio do ano. Claro, se o jogador topasse para agora, o Flamengo já partiria para cima, mas o Flamengo entende que talvez, se conseguir na janela do meio do ano. A princípio, tem escutado do staff do jogador, vamos ver, o momento não é esse, a ideia é tirar ele daqui e levar para a Premier League. O sonho do Luiz Henrique é jogar no Arsenal, mas o Flamengo sabe. Será que a Premier League quer o Luiz Henrique? Pode ser que apareça um clube que vai brigar para não cair. É aí que o Flamengo entende que poderá ser um trunfo. Caso não apareça um grande clube da Europa querendo o Luiz Henrique, do centro europeu, o Flamengo tenta seduzir o jogador a voltar para o futebol brasileiro e aceitar o projeto. Ele topando, o Flamengo vai começar a conversar com o Zenit, e essa é a ideia do José Botto, que inclusive o José Botto, o plano do Botto não era nem trazer o Paquetá agora, era tentar segurar o Paquetá para o meio do ano, pegar essa grana do Paquetá, não toda, não os 42 milhões de euros, mas parte do valor que o Flamengo pagou, e já ir para cima do Luiz Henrique. Só que o BAP já vinha conversando com o Paquetá queria para agora, o Flamengo resolveu contratar o Paquetá. O Botto continua insistindo com o staff do jogador, tentando seduzir o atleta. Assim que tiver o ok do jogador, o Flamengo partirá para cima do Zenit. Mas lembrando, além do Flamengo, Leila Pereira também está de olho. Antes de ir no John Arias, a Leila colocou 30 milhões de euros em cima da mesa do Zenit pelo jogador, e o Zenit negou. Informação exclusiva que a gente está passando para vocês justamente com o Robin RN, canal Bruno Castanho. Então o Flamengo já sabe que terá concorrência. Comentei com uma pessoa sobre o interesse do Palmeiras no Luiz Henrique e a resposta foi: fica tranquilo, porque nessa luta com o Palmeiras, o Flamengo jamais perderá o jogador. O Flamengo entende que o Luiz Henrique será a solução para resolver esse problema que o Flamengo está tendo quando os adversários fecham o corredor central, dificulta o jogo no Arrascaeta, vai dificultar o jogo no Paquetá e vai forçar o Flamengo a jogar pelo lado direito com o Royal Varela ou pelo lado esquerdo, Lino e Cebolinha. Com isso fica um time muito capenga de vantagem qualitativa só pela esquerda e na direita cruzamento toda hora. Tendo o Luiz Henrique, o Flamengo jogaria pelo lado direito, pelo lado esquerdo e pelo corredor central. Seria forte pelos 3 corredores. Essa é a ideia do José Botto, fazer um Flamengo padrão que acontece muito hoje, com o time principalmente do PSG, que é muito forte por dentro pelos 2 corredores, lateral direito e lateral esquerdo, e também o próprio Arsenal do Arteta, que consegue desequilibrar pelos 3 corredores. Essa é a ideia do Flamengo para conseguir resolver esse problema para o Felipe Luiz. Vamos falar agora sobre Marcos Antônio, volante do São Paulo, jogador que o José Botto quer muito contratar para o Flamengo. Mas o São Paulo deixou bem claro, a nova diretoria, que é impossível negociar o jogador nesse exato momento. Além de ser um jogador que o treinador conta com ele para o teu modelo de jogo, a torcida ficaria revoltada com a saída do seu melhor jogador nesse início de temporada do São Paulo. Marcos Antônio vem dominando o meio de campo contra os adversários. Contra o Flamengo, quando ele começou a entrar no jogo, o São Paulo cresceu. O Botto quer muito esse jogador, conhece o atleta desde quando trabalhou com ele no Shakhtar, é um atleta que eu conheço muito, também acompanho há bastante tempo, melhor dizendo.
um atleta com muita qualidade que agregaria muito nesse meio de campo do Flamengo. O São Paulo precisa da grana, mas não tem como liberar o atleta, pois não teria uma reposição à altura. Cabe ao José Botto agora decidir, vai continuar insistindo com o jogador, contando com o desejo do atleta que quer atuar no Flamengo, ou partir para um plano B. Lembrando que o Flamengo não tem o Saúl, De La Cruz sofre com as lesões. Como ficará esse Flamengo na temporada? Só Jorginho, Pulgar e Everton Araújo, já que o Alan ou Felipe Luiz não conta com o atleta. O Bertolucci está tentando colocar o atleta em vários clubes no futebol brasileiro, mas esbarra no salário que o jogador recebe no Flamengo. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. O Flamengo tem um plano B para o Marcos Antônio, mas o grande desejo do José Botto é o jogador do São Paulo e ele quer jogar no Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar sobre o ataque. O José Botto deixou bem claro que o Flamengo continua no mercado buscando uma alternativa, mas o que eu tenho escutado nos bastidores é que dificilmente esse jogador virá. Isso porque o Flamengo busca um jogador de característica específica e são poucos jogadores que o Flamengo tem à sua disposição. E os que tem são caros. O Flamengo vai fazer um alto investimento. Evanilson é um atleta que foi contratado por mais de 30 milhões de euros e está vivendo o seu melhor momento. Dificilmente o Flamengo conseguirá tirar esse cara de uma Premier League por menos de 50 milhões de euros. Lembrando, ele pertence a um clube que vende muito bem os seus atletas. Caio Jorge, Botto conversou novamente com Bertolucci, buscando atualização sobre o atleta. Ele que vem na mão do Tite lá, se desvalorizando. Ele teve uma boa temporada na mão do Leonardo Jardim. Hoje o treinador é o Tite, o camaleão. E o Marco Leonardo, assim como todo o time do Cruzeiro, tem uma queda de rendimento absurda. E lembrando, a proposta do Flamengo continua na mesa. Basta o Pedrinho BH aceitar que o Flamengo contratará o jogador. A última proposta, 30 milhões de euros mais o Cebolinha. Quem sabe, no lugar do Cebolinha, o Luiz Araújo, que o Flamengo tenta negociá-lo. O jogador perdeu o espaço com o Felipe Luiz. Mas questão do centroavante, Richarlison foi tentado, vários outros nomes e o Flamengo não conseguiu. O que eu tenho escutado nos bastidores é que a tendência é ficar para o meio do ano. Marco Leonardo, o que eu escutei, mesmo o Felipe Luiz não querendo o jogador, se ele topar atuar no futebol brasileiro, o Botto quer e o BAP também. Beleza? Deixa o seu like, se inscreva, compartilha que é muito importante. Tamo junto. Saudações rubro-negras.